Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia importantíssimo para nossa equipe, para o Campeonato Paulista, é o derby, o principal clássico desse campeonato, podem falar o que quiser, tá? É o principal jogo e como eu já falei diversas vezes, para o campeonato, para a tabela, esse jogo não vale nada. Nada. Mas se o Corinthians perder, vocês sabem como fica o clima. Se o Palmeiras perder, vocês sabem como fica o clima. Se empatar, a gente vai analisar o desempenho de cada equipe, tá? Pô, empatou no sufoco, não, empatou jogando bem. Esse jogo é importantíssimo na questão da confiança. Vamos falar bastante aqui sobre o jogo, sobre as novidades do Corinthians de mercado da bola e tudo mais. E antes, peço que se inscrevam aqui, sigam o John lá no Instagram, @John do Timão, e também lá no TikTok, @John do Timão. Editor, pode rodar a vinheta, vamos pra cima. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians ontem seguiu aí a sua preparação, né, de treinamentos no CT Doutor Joaquim Grava. O Vitor Pereira passou um treinamento no campo reduzido, primeiramente, tá? Para todos os atletas e tudo mais. Depois, tivemos uma atividade de enfrentamento e pressão, aquilo que ele já vem trabalhando, ó, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, ele vem fazendo essa parte. E no fim, tá? Fizeram uma atividade de bola parada, ofensiva e defensiva. E antes de acabar, ele fez um treinamento tático, tá? Com a equipe reserva, fazendo algumas jogadas características do Palmeiras, tá? Então já temos aí o trabalho dos analistas, tá? Dando todo esse apoio para o Vitor Pereira. Pô, a equipe do Palmeiras joga com essa característica, esse ponto é forte, esse ponto é fraco. Assim como o Abel Ferreira, a comissão do Palmeiras, tá analisando os dois últimos jogos do Corinthians, tá? Analisando aí o perfil de jogo implementado pelo Vitor Pereira. Eu creio que vai ser um grande jogo, tá? Creio que vai ser um grande jogo hoje, 8h30 da noite, tá? 8h30 da noite, lá no Allianz Parque, na nossa segunda casa, nosso salão de festas, como vocês quiserem chamar aí. Transmissão pelo YouTube, tá? Pelo YouTube, de graça, tranquilo pra vocês. Acho que o Premiere também transmite, tá? Mas pra quem acompanha pela internet, YouTube, lá na página do Paulistão, jogo de graça, com imagem, tranquilo, rapaziada. O Júnior Moraes, vou falar aí sobre a apresentação dele mais pra frente, mas não pode jogar hoje, tá? Ele só vai ser inscrito para a segunda fase do Paulistão, que é o mata-mata. Só para a semana que vem que ele estará à disposição aí para disputar o estadual. Sobre os desfalques, tá? Bruno Melo, lesão na coxa esquerda, continua fora. O Jô, desconforto na coxa esquerda. Pô, o Jô, a cada 3 dias é uma lesão nova. Primeiro foi a Covid, aí teve um outro desconforto, indisposição estomacal e agora mais um desconforto na coxa esquerda. O Júnior Moraes, como eu já falei, não está inscrito. Matheus Donelli sofreu uma pancada na panturrilha direita, segue na fisioterapia. E o Xavier está fazendo a transição física. A novidade é o Fábio Santos, tá? Que foi desfalque aí na última partida do Corinthians, foi liberado e já também foi relacionado para o clássico de hoje. Outros jogadores que foram novidades: o zagueiro Robert Renan, tá? Robert Renan relacionado para a partida de hoje, e também o meia Guilherme Biro, que a gente vem pedindo, ó, há muito tempo. O Vitor Pereira resolveu dar uma oportunidade para ele. Provavelmente vai ser igual o Reginaldo, não deve entrar em campo, mas só do cara pegar essa experiência, sentir o clima do clássico dentro do vestiário, no intervalo, por exemplo, ouvir a preleção, tá? Ouvir as instruções, sentir um Renato Augusto num clássico, um William, tá? Jogadores experientes. Pô, é uma vivência enorme para esses jogadores, certo? Vou trazer aqui a prévia da escalação e peço o palpite de vocês. Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, sem novidades aí na linha de defesa. A primeira dúvida, Cantígio ou Duqueiroz? Muito provavelmente o Cantígio como titular do Corinthians. Na frente, Paulinho e Renato Augusto.
certo? À frente ali do primeiro volante. No ataque, William, Mosquito e Roger Guedes, tá? Então assim, o Corinthians vai pro jogo sem nenhum centroavante, nenhum. O único que vinha sendo relacionado era o Jô, tá? E aí o Jô se lesionou. Júnior Moraes não está inscrito. O Vitor Pereira optou por não subir o Felipe da base, tá? Para esse jogo. Então a gente vai sem centroavante. Opção de ataque vai ser o Mantuan, o Adson, certo? Um Luan. Pô, John, é loucura. Mas se você estiver precisando ir para o ataque, você vai colocar quem? Quais opções que você tem no banco hoje? Os 3 atacantes que estavam relacionados são William, Roger e Mosquito. Titulares. Certo? Então, sim, a gente precisava dessa contratação aí do Júnior Moraes. Para mim, a diretoria acertou, tá? Acertou aí na contratação de um centroavante. E eu iria atrás de pelo menos mais um atacante externo, tá? Que jogue pelos lados do campo. Mas a gente sabe aí da situação financeira do clube, né? É complicada, precisa esperar uma oportunidade de mercado. Quem sabe no meio do ano, certo? Ou agora, aproveitando essa situação da Ucrânia aí, a gente não consiga contratar um outro atacante. Júnior Moraes é um centroavante. Eu traria outro ponta, tá? Não gastaria muito dinheiro, traria um outro ponta para brigar por posição. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a escalação do Corinthians e também um palpite para mim hoje. 2-1 pro Corinthians contra a equipe do Palmeiras. Comentem, por favor, família. Bom, agora falando sobre o Júnior Moraes, a nova contratação da equipe do Corinthians, centroavante ucraniano, 34 anos, como eu já havia adiantado para vocês, assinou até dezembro de 2023, certo? Para mim é uma contratação importantíssima, um cara que tem ótimos números na carreira, foi elogiado por treinadores, jogadores, tá? Ele vai usar a camisa 18, já que o Roger Guedes aí assumiu a camisa 9, então 9 mais 9, 18. Tá, o pessoal tá com essa moda, né, de fazer a soma dos números, tipo 1 mais 8, 9, sabe? Mas eu não sou muito a favor, não. Enfim, os números que sobraram foram esses, certo? Para manter a ordem aí da Libertadores também, a Libertadores não permite números tão altos. Então o Júnior Moraes é o camisa 18 do Corinthians. O Corinthians já vinha brincando aí nas redes sociais, certo? O Júnior Moraes disse que está muito feliz e preparado para vestir essa camisa. Espera ajudar a equipe ao máximo em busca dos resultados, tá? Na carreira dele, ele tem 173 gols em 345 partidas, tá? Na Liga Ucraniana, ele tem quase 100 gols em 170 jogos. É uma média, assim, muito boa, muito boa. O Corinthians contrata o jogador sem custos, só pagando o salário dele. Para mim, é o nome ideal para esse momento, tá? Em que o Corinthians contratou. Não teve ajuda de investidor, não teve patrocinador, não teve nada. O Corinthians sentiu a necessidade, viu a oportunidade e contratou o Júnior Moraes. Eu estou 100% de acordo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, se por um lado o Júnior Moraes chega com muita moral, tá? Mesmo sem nunca ter atuado com a camisa do Corinthians, chega com moral pelos elogios que ele já teve, as referências. O Jô, por outro lado aqui dentro do Corinthians, cada vez mais vai ficando de escanteio. O Corinthians meteu 5-0 na Ponte, o Jô entrou durante a partida e não conseguiu ter um destaque, tá? Não conseguiu ter um destaque. É um cara que, pô, tá se afundando, certo? Obviamente que eu não quero isso pro Jô, de jeito maneira, é um ídolo do Corinthians, tá? Cria da nossa base, campeão brasileiro quando surgiu, campeão brasileiro quando retornou. Só que atualmente ele não vale o salário dele. Não vale o salário que ele ganha. O Jô, esse ano, tem 180 minutos em campo, tá? Daria para colocar 2 jogos completos. O Corinthians já tem 10 jogos no campeonato, tá? Nenhum jogo o Jô jogou completo. Então assim, chega o Júnior Moraes agora, com essa moral. O Jô já não foi nem relacionado para o jogo contra o Palmeiras por uma questão física. Pro mata-mata, quem que entra? Quem que tá mais forte nessa briga? O Jô ou o Júnior Moraes? Para mim, com certeza o Júnior Moraes tem que acender uma luz de alerta pro Jô,
tá? Ele já tá vendo esse movimento do Corinthians buscar um centroavante, ó, muito tempo. O Jô devia parar e pensar, pô, eu sou um centroavante. O clube a todo momento fala, a gente precisa de um centroavante. O que eu tô fazendo aqui? Pô, eu vou treinar, vou correr, vou me esforçar, vou conquistar essa vaga. Já tô aqui dentro. Por que eu vou deixar trazer um cara de fora pra chegar, roubar minha vaga, certo? E aí eu ficar mofando no banco? Não, o Jô não se movimentou. O Jô não buscou nada de diferente. O Jô continua pesado, tá? E agora, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca, o Jô vai seguir no banco do Corinthians quando for relacionado. E assim que chegar um novo centroavante, se a patrocinadora trouxer, cara, o Jô vai sair do Corinthians, tá? O Jô deve sair do Corinthians. É o futuro que eu vejo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, como eu havia falado, a situação do Júnior Moraes, de muitos elogios e tudo mais, o Renato Augusto, que ontem deu uma coletiva de imprensa no nosso CT, tá? Uma coletiva aí meio que pré-jogo e tal, também falando sobre o jogo contra a Ponte Preta, ele comentou sobre o Júnior Moraes. Lá na China, a gente acabou se enfrentando só uma vez e ele ficou pouco tempo lá. Ele estava num time desorganizado e seria injusto da minha parte falar alguma coisa. O pouco que eu vi foi na época da Ucrânia. Fazia muito gol, não à toa que se naturalizou e virou jogador de seleção. Como pessoa, eu já o conhecia, é uma pessoa fantástica que dispensa comentários, além da história que aconteceu agora, do que ele fez para ajudar os outros. Aí não é mais futebol e eu fico até arrepiado. Ele vai ser tratado da melhor maneira possível, de braços abertos. Esse é um elenco que trata muito bem quem chega. Aconteceu comigo, fui muito bem recebido e ele vai ser também. Pô, então nesse quesito, o William já tirou foto com o Júnior Moraes nesse final de semana, certo? Renato Augusto falando que já conhecia o Júnior de antes, tá? Então assim, ele já vai ser entrosado muito bem no elenco. Já vai chegar num ambiente muito bom. E é o que eu tô falando. A torcida do Corinthians vai dar moral pro Júnior Moraes. Vai dar a oportunidade pra ele. Se ele chegar, começar a fazer gol, cara, é o casamento perfeito. Que é a posição que a gente precisa. E o Júnior Moraes com a oportunidade que ele buscava. Certo? Logicamente, vamos dar tempo ao tempo. Mas creio que o Júnior Moraes vai encaixar na equipe do Corinthians. Pelo menos nessa primeira fase da Libertadores, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora uma atualização importante. O Cantillo, volante nosso aí, Victor Cantillo, foi convocado pela seleção colombiana, tá? Ele corriqueiramente aí é convocado, vai pra pré-lista e tudo mais. A Colômbia não vive uma situação fácil nas eliminatórias, tá? Cantillo jogou muito bem contra a Ponte, teve o seu destaque e aí foi convocado. Qual que é o problema? Contra o Palmeiras hoje, o Cantillo está liberado. Se o Vitor Pereira quiser colocar o colombiano de titular, ok. Para o final de semana contra o Novo Horizontino, um jogo que não vale nada, Novo Horizontino com 3 pontos já rebaixado, também pode entrar. E a partir daí, o Cantillo vai jogar pela seleção, tá? Vai jogar as eliminatórias. Ele já é um desfalque certo para as quartas de final, que o Corinthians já está classificado. Se o Corinthians avança, já é desfalque para a semifinal, que é jogo único. Se o Corinthians avança, já é desfalque para o primeiro jogo da final, certo? Então, se o Corinthians chegar na final do Paulistão, o Cantillo só retorna para o segundo jogo da final, certo? Ele foi chamado aí para os jogos contra a Colômbia e a Venezuela, dias 24 e 29, tá? Cara, é um jogador de seleção sul-americana e a gente vai sofrer com isso sempre, sempre. Porque ele joga bem, o meio-campo colombiano não tem tantos jogadores com qualidade assim, vira e mexe o Cantillo entra. Teve uma época que ele não estava nem sendo titular no Corinthians, foi convocado e teve a oportunidade na seleção principal, certo? Então o técnico de lá ainda está na dúvida. O Cantillo ainda tem muito espaço na seleção colombiana. Então, espero que o Corinthians feche com o Maicon, tá? Que é um jogador que vai brigar por posição aí com o Cantillo, para quando o Cantillo for para a seleção, a gente não sinta a falta dele. Lembrando que atualmente ele não é titular do Corinthians, mas entrou muito
bem na partida contra a Ponte e ganhou uma moral com o Vitor Pereira. Quero saber a opinião de vocês se o Cantillo deve ou não iniciar o derby de hoje como titular do Corinthians. Bom, agora mais uma de mercado da bola, dessa vez sobre o Maicon, tá? O volante que o Corinthians vem negociando. Já trouxe aqui que o Corinthians apresentou uma proposta formal, tá? Enviou lá para o Shakhtar. E aí, qual que é a atualização principal de ontem? O Panathinaikos, clube da Grécia, fez uma proposta pelo Maicon, certo? Concorrente direto do Corinthians. E aí, essa proposta foi recusada. Não chegaram em um acordo. O Maicon falou, eu não quero jogar no futebol grego. O cara vai ficar escondido. Se o futebol ucraniano já é escondido, imagina o futebol grego. Certo? O Maicon ia jogar ao lado do Matheus Vital, lá no Panathinaikos e tudo mais. Ele falou, ó, não quero. Não quero. O Maicon aguardou algumas outras propostas da Europa que não chegaram, tá? As que chegaram não agradaram. Por isso, cada vez mais o Corinthians fica forte nessa negociação, tá? O Corinthians já tem um pré-acordo com o Maicon, salário de 500, 550 mil. O Shakhtar já sinalizou positivamente, tá, para esse empréstimo até o fim do ano. Agora é questão burocrática. Obviamente, mercado da bola. Pode aparecer um clube amanhã, fechar com o Maicon do nada e acabou. Mas hoje, quem tem mais chances de fechar com o Maicon é o Corinthians. Tem negociações avançadas e eu estou otimista. Quero saber vocês, rapaziada. Acham que o Maicon vai fechar com o Corinthians? E pra mim, fechando, é titular absoluto. É o primeiro homem ali do meio campo. Vai ser um pouco sacrificado? Vai. Mas vai dar uma qualidade enorme, enorme, enorme pra nossa equipe. Uma tranquilidade pro Paulinho, pro Renato. Qualidade na saída de bola. Um cara canhoto, rodado aí na Europa. Fez ótimas temporadas pelo Shakhtar. E aí ajudaria demais o Corinthians nessa Taça Libertadores. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, atualização importante sobre o Cavani, tá? O Botafogo, como a gente sabe, tem muito interesse no Cavani, tá? O Botafogo, de um tempo para cá, tá querendo forçar uma rivalidade com todos os outros clubes. Com qualquer clube. Botafogo simplesmente começou a contratar uns caras que ninguém queria, tá? Foi atrás do Lucas Piazon. Ai, fechamos com o Lucas Piazon, ninguém mais fechou. Ué, mas é só um clube que fecha. Ai, fechamos com o Victor Sá, demos chapéu não sei quem. Quem tava negociando com o Victor Sá? Botafogo tá com dinheiro, tá contratando, tá? Trouxe um lateral direito lá que tava no Porto, ex-internacional de Porto Alegre, que é bom de bola também. Então tá se movimentando no mercado, mas não tem como o Botafogo querer forçar a rivalidade, porque o Botafogo hoje ainda é irrelevante. Ainda é irrelevante no cenário nacional. Após essa temporada, pode voltar a brigar lá em cima, ter um time competitivo. Mas atualmente, ninguém nem lembra do Botafogo. Botafogo tentou forçar a rivalidade com o Corinthians na contratação do Luiz Castro. O Corinthians falou, irmão, pode levar. A gente vai fechar com o Vitor Pereira. O Luiz Castro veio pro Botafogo? Não veio. Botafogo falou que queria o Cavani. Não, a gente quer o Cavani, tal, tal, tal. O Cavani chegou e falou, ó, beleza. Meu salário é 50 milhões de reais por ano. Ou seja, 4 milhões de reais por mês. Aí o Botafogo recuou, falou que não dá, que tá fora da realidade do clube, tá? Um jogador de 35 anos ganhando 4 milhões de reais por mês, que o máximo seria 2 milhões, certo? Não sei se o Cavani jogou um H pro Botafogo ou se esse é o valor real. Se for esse o valor e a Taunza quiser pagar, problema da Taunza, tá? Problema do patrocinador. O Corinthians nem de perto vai pagar um salário desse pro Cavani. O patrocinador querendo colocar o jogador no Corinthians, pagando o valor que seja, traz pro Corinthians, certo? Caso contrário, rapaziada, o Cavani ou continua na Europa, ou vem para algum outro clube aí que tenha condições de pagar esse salário, porque, ó, é surreal, viu? Surreal. Pro cenário brasileiro, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Galo,
Pô, é surreal. 4 milhões de reais, cara. 4 milhões de reais por mês. Se o patrocinador chega e fala, ah, eu pago metade, 2 milhões, o clube ainda tem que pagar 2 milhões pro cara. É muito, muito dinheiro, tá? Pra um jogador só. Então, assim, vou continuar acompanhando a situação do Cavani. É um nome que o presidente da Taunza colocou como meta pra ele. Mas a gente precisa entender o que o cara quer. Se ele só quis meter um louco aí no Botafogo, ou se não, realmente, ele nem quer voltar pra América do Sul. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês e sigo acompanhando aí as atualizações do Edinson Cavani no time do Manchester. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!